Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria imensa a gente se encontrar para esta segunda aula síncrona. A primeira foi um espetáculo, né? Eu não pude estar aqui com vocês assistindo na hora em que a aula foi professada. Não sei nem que palavra usar, né, Carol? No momento em que a Carol estava brilhando aqui como professora, mas eu assisti depois, fiquei imensamente feliz. A aula foi sensacional. Mas eu já começo assim, né? Empolgada, nem digo quem eu sou, nem me apresento. Eu sou Estela, professora Auristela, na verdade, mas fui batizada pelas crianças com quem eu trabalho há muitos anos de Estela e carrego com a Lia esse nome que elas me deram. E outra forma de me apresentar, né? O meu sinal em Libras é o A de Auristela, saindo assim do topo do cabelo, indo até os ombros, que é uma característica minha. Eu gosto de usar o cabelo até a altura dos ombros, então a comunidade surda me deu este sinal. Então eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, uso óculos quadrados, retangulares, acho que mais para quadrado do que para retangular, numa cor de lilás. Uso fones de ouvido brancos e estou vestindo um vestido coloridinho. E estou no escritório da minha casa, então tem uma estante com livros e bonecos aqui atrás de mim. Bom, então eu estou compondo a coordenação pedagógica deste curso maravilhoso, com a Valdiceia, com a Andréia, com a Gil, com a Maria Flávia, com tanta gente bacana do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E tenho hoje a alegria e a honra de fazer essa breve introdução para não tomar o tempo da Carol, que é precioso e que eu já vi ali na hora do teste dos slides, que está fantástica. Então, sem mais delongas, quero apenas agradecer ao Valmir, que está fazendo aqui a nossa... que está possibilitando a nossa tecnologia para que a gente esteja agora, nesse momento, né, conversando com vocês em tempo real e depois, né, gravando para que depois quem não pôde estar nesse momento, ou quem mesmo estando hoje, mas que deseja rever a aula posteriormente para ir tomando notas, pausando o vídeo. Então, o Valmir que está fazendo esse trabalho maravilhoso para a gente. Agradecer a Fernanda, ao Evane e ao Nivaldo, que daqui a pouco vai entrar também para fazer a interpretação de Libras aqui para a gente. Agradecer também a toda a equipe, né, que está conosco nesse curso maravilhoso. Então, as pessoas, os tutores e as tutoras, a secretaria, é difícil a gente ir falando assim, sem ter um texto, porque acaba esquecendo alguém. Mas, enfim, gratidão às demais professoras, né, que se apresentarão nos próximos módulos para vocês. Enfim, muitíssimo obrigada a todos, todas e todos que compõem conosco este curso. E, Carol, estamos aqui ávidos pela sua aula, querida. Bem-vinda, boa noite. E alimente-nos com o que você preparou para nós hoje. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Bom, já também vou agradecer, vou me apresentar. Eu sou Carol Velho, sou professora, pesquisadora desse módulo 1, que trata da legislação e de práticas pedagógicas para bebês e crianças no contexto aí da educação especial. Eu estou muito feliz de poder estar nesse encontro síncrono novamente, né? Queria agradecer aos tutores, aos intérpretes, a Estela, que está aqui hoje conosco. E, enfim, sou uma mulher branca, de cabelos loiros e lisos, uso um óculos redondo laranja, e hoje estou de vestidinho verde água em homenagem a Iemanjá.
Atrás de mim eu tenho um vaso, né, com uma Santa Bárbara ali atrás, alguns livros e um porta-retrato, o meu filho mais velho, me acompanhando nessa jornada de hoje. Eu preparei, né, uma guia que vai nos orientar nesse diálogo. Na aula que estivemos juntas, na aula passada, né, na aula que foi a primeira aula síncrona, eu pedi que as pessoas pudessem também colocar no chat do YouTube dúvidas, perguntas, né, que a gente ia dialogando, né, porque essa aula síncrona ela fica muito, muito chata se for só expositiva. Então, depois de muito tempo de pandemia, a gente quer mais dialogar mesmo, né? Eu fiz uma opção, deixa eu compartilhar com vocês. Fiz uma opção de trazer para o segundo encontro a parte 3 do nosso conteúdo, e não a parte 2. A primeira parte do nosso conteúdo diz respeito a toda a legislação que organiza a Política Nacional da Educação Infantil, né? A parte 2 diz respeito a legislação olhando para o conteúdo e para a legislação da educação especial e inclusiva no país. E a parte 3 do conteúdo é a parte que vai dialogar com as práticas pedagógicas, com a legislação que diz sobre práticas, sobre qualidade, né? Então, eu inverti por quê? Porque, sabiamente, eu deixei para o último encontro síncrono o nosso encontro com uma convidada mais do que especial, que vai muito melhor do que eu poder conversar, dialogar sobre legislação e o conteúdo específico da educação especial, né? Então, eu optei, né, por trazer, então, a parte 3 para esse momento, e espero que a gente possa conversar aí sobre diretrizes curriculares, BNCC, né? E aí já começo falando sobre elas, né? As diretrizes. Vocês vão encontrar no nosso no AVA, né? No Moodle, vocês vão encontrar na biblioteca que a gente criou, né? Tem lá todos esses documentos, né? Então, para quem nunca leu o parecer que cria, né, as novas diretrizes, o parecer 020, ele é magnífico, ele é muito bonito, e eu acho que ele já traz, desde lá de 2009, essa identidade e as recomendações sobre as práticas pedagógicas, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa revisão, né, que traz aí um grande desafio para a área, que é o acesso com qualidade. Então, as diretrizes, elas vão dizer do acesso, mas vão dizer que esse acesso precisa ter qualidade, né? Elas garantem o direito da criança à educação, né? Elas
reforçam esse direito e focam nesse direito dos bebês e das crianças pequenas, né? Trazendo aí equidade de oportunidades de tratamento, a pluralidade cultural e o respeito à diversidade. Ou seja, né, todos a equidade ela precisa estar na oportunização de vagas, de, de propostas pedagógicas, né? E sempre aí incluindo o respeito à diversidade, o respeito às diferenças, inclusive as diversidades e diferenças no processo de aprender, né? Então, as diretrizes trazem essa construção com uma relação com o meio ambiente e consideram a criança como um estado de construção de sua subjetividade desde cedo. Ou seja, né, a criança é sujeito de direitos e ela está construindo o seu processo subjetivo desde muito cedo, né? Bora lá. Ou seja, já nas diretrizes, no artigo 3 e no artigo 4, né, ela traz aí o currículo e as questões da proposta pedagógica, né? Então, o artigo 3 e o artigo 4 fundamentam as diretrizes curriculares, né? O currículo ele vai ser concebido como um conjunto de práticas que vai articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, né? De modo a promover o desenvolvimento integral e integrado das crianças de 0 a 5 anos de idade. E o artigo 4, o quarto, ele vai falar sobre as propostas pedagógicas da educação infantil, porque essas propostas elas precisam considerar as crianças centro do planejamento curricular. O que é uma criança centro do planejamento curricular, né? O que muda quando a gente diz, olha, professor, professora, quando vocês escreverem sobre propostas pedagógicas para as unidades onde vocês trabalham, quando vocês forem escrever os planejamentos, vocês precisam colocar a criança no centro. Vocês precisam fazer esse planejamento olhando para a criança e não para o adulto, né? E não para o administrativo, e não para a merendeira, e não para o serviço geral, que precisa entrar a tal hora. E aí a gente faz todo um planejamento, às vezes, que incorpora muito mais as questões dos adultos do que das crianças, né? Então, ele vai dizer no artigo 4º que as crianças são sujeito histórico e de direitos e que são, nas interações, nas relações e nas práticas cotidianas que essa criança vivencia, que ela vai construir a sua identidade pessoal e coletiva, né? Ela vai brincar, ela vai imaginar, ela vai fantasiar, ela vai desejar, ela vai aprender, ela vai observar, vai experimentar, vai narrar, vai questionar e vai construir sentidos sobre a natureza, a sociedade, produzindo então cultura. Por isso que a gente fala dos sentidos subjetivos, né? Dessa construção, porque desde muito cedo, se todas essas relações e essas práticas cotidianas, né, estiverem olhando para as crianças, então a gente consegue construir tudo isso a partir da educação infantil. Ok? Tudo bem até aqui?
Eu estou olhando às vezes para o lado, porque eu coloquei meu celular para ir acompanhando o YouTube aqui, o chat. E se tiver aí alguma pergunta, alguma coisa, eu já pesco. Tá bom? Vou passar. Vamos lá. E aí eu trouxe uma coisa que eu acho muito, muito importante quando a gente fala em proposta pedagógica, quando a gente fala em identidade da educação infantil, porque tudo isso precisa seguir 3 grandes princípios: princípios éticos, políticos e estéticos. O que são os princípios éticos, né? Éticos vão estar ligados à autonomia, à responsabilidade, à solidariedade, o respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades, né? Eu vou trazer uma imagem muito difícil de se trazer, porque é uma imagem que ocorreu no domingo, dia 8 de janeiro, que infelizmente a gente teve um grande levante, vandalismo, né? Dentro de casas que são casas do povo brasileiro, como a Câmara e o Senado e o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Pensem aí nessa imagem, né? Que esses princípios éticos do respeito ao bem comum, ao que é comum de todos, né? O que é comum dessa identidade federativa no Brasil, né? Aquela imagem das pessoas, né, que entraram, que destruíram obras de arte, né, que destruíram prédios, enfim, ela degrada qualquer princípio ético, né, que a gente queira construir enquanto democracia e cidadania no país. Estou dizendo isso de uma coisa que não, às vezes não tem, a gente não vê uma ligação clara com a educação infantil, né? Mas é muito importante a gente fazer essas interconexões. Por quê? Porque esses princípios éticos do respeito, eles são muito, muito importantes e precisam ser trabalhados desde a educação infantil, né? Os princípios políticos dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Vejam aí como é que a educação infantil está conectada, ligada com esses princípios políticos também, né? Ou seja, a gente aprende a ser cidadão. Cidadania é uma aprendizagem. Ser críticos também é também uma aprendizagem. Respeitar a ordem democrática também é uma aprendizagem. E tudo isso pode e deve estar no contexto da educação infantil, né? Quando a gente está ali com os bebês, quando a gente está ali com as crianças pequenas, quando a gente vai trocar uma fralda, né? A gente precisa seguir princípios éticos e políticos, né? Desde o respeito a dialogar com os bebês e com as crianças, dizendo: olha, eu vou trocar sua fralda, vamos lá. Olha, agora eu vou pegar aqui seu pé, vou tirar todo esse passo a passo do que vai acontecer. É algo primordial e deve estar na educação infantil, né? E o princípio estético da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão e das diferentes manifestações artísticas e culturais, né? Nenhum professor,
nenhuma professora, nenhuma criança, nenhum profissional da educação deve ser desrespeitado porque se expressa diferente de outros, desde as manifestações artísticas e culturais até todas as outras manifestações religiosas, né? Então, nós temos uma escola pública laica que também deve receber princípios estéticos que garantam toda a gama de manifestações possíveis dentro das unidades, né? Então, hoje eu me apresentei aqui inicialmente dizendo da minha roupa e relacionando ela a um dia que, para mim, é importante, que é o dia de Iemanjá, né? Isso não necessariamente diz dos meus processos religiosos, mas diz muito da minha manifestação artística, cultural e sensível para a data de hoje, né? Então, eu queria aqui jogar aí para vocês uma coisa estética. Hoje de manhã eu fui acordada quando eu estava vendo meus grupos do WhatsApp de manhã cedinho. Em um dos grupos, que é um grupo de educação infantil, inclusive, tinha lá uma pergunta e eu falei, poxa, eu vou levar essa pergunta para minha aula, para minha aula de hoje, né? Olha, qual é a lembrança que vocês têm do cheiro da infância? Cheiro da infância de vocês. Qual é a lembrança que vocês têm? Vai colocando aí no chat para depois a gente falar sobre isso, porque isso é criar contextos que estão ligados a essa sensibilidade, a essa criatividade e que está ligado a esse princípio estético, né? Aí, ó, tem gente aqui, perfume de flor, terra molhada, cheiro de água de mangueira, chiclete, coisa boa. Perfume do mato, né? Caju, chocolate, terras e frutas. Quando vocês lembram desse cheiro que te leva à infância, você está acessando esse princípio estético da sensibilidade, da criatividade. E ele é essencial, né? A gente gosta de estar em ambientes bonitos, em ambientes confortáveis, né? Quando a gente vai para o processo, por exemplo, da alimentação, né? Ninguém gosta de receber um prato de comida com uma comida em cima da outra, tudo meio misturado, a não ser que seja um mexido mineiro. Aí a gente recebe, né? Aquele prato com mexido mineiro, que é uma delícia, com aquele ovinho em cima. Mas ninguém gosta. E as crianças também não gostam, né? E quanto mais a gente trata com essa boniteza todos os processos pedagógicos, mais a gente está respeitando esse princípio estético. Olha, tem gente aqui dizendo que brincadeiras de roda lembrou a minha infância, as carnes que pegava no varal para assar na brasa. Tem de tudo, gente. Cheiro de óleo de mutamba no cabelo, família reunida, terra molhada. Olha que delícia. Brincar dentro da mata. Bora lá. Então, a partir desse momento, eu vou passar para vocês um vídeo. É um vídeo da professora Zilma,
que fala sobre experiências. Eu vou passar ele um pouquinho. Ele tem uma frase no começo, eu vou dar pause, vou ler a frase para que os nossos intérpretes possam também interpretar a frase. E aí depois a gente continua, tá? Mas ele é curtinho. Às vezes a voz da professora Zilma fica muito difícil, mas tem legenda, tá bom? Então, prestem atenção. A palavra experiência, que etimologicamente carrega a ideia de travessia e perigo, constitui-se na relação entre o que nos acontece e o sentido que atribuímos ao que nos afetou. Experienciar é atribuir sentido ao vivido, o que, por sua vez, é uma forma de construção de si mesma. Essa frase é da professora Mônica Sâmia, 2016. Então, vocês brincam com os meninos. Cada menino vive a brincadeira de um jeito. E é bom isso. Isso a gente chamaria de experiência. Algumas brincadeiras, naquele dia, o menino brinca meio automaticamente. Ele até brinca, mas não está falando nada. Não faz mal nesse dia. Outro dia, o mesmo menino, plaft, uma outra brincadeira. Então, a gente vai vendo que a gente trabalha com seres humanos que têm uma sensibilidade para o que ocorre. Então, isso é o que a gente chama de experiência, aquilo que lhe toca. Então, o La Rosa diz o seguinte: a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o conhecimento, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. A própria diretriz dizia que nós poderíamos organizar as experiências em módulos, unidades, eixos e campos. Parecia que a melhor palavra era campo, porque exatamente ela dá a noção de um lugar onde as coisas acontecem. Então, o que são campos de experiência? Os campos de experiência constituem uma organização curricular que defende que a construção de conhecimento se dá de forma integrada e articulada, de forma que os conhecimentos disponibilizados em vivências interativas e lúdicas promovem a apropriação de múltiplas aprendizagens. Essa é uma frase dos referenciais curriculares da educação infantil, né? Municipais da educação infantil, de 2015, se eu não me engano, de Minas Gerais. Agora a gente volta para aquele momento precioso que é olhar o dia a dia da criança como uma sequência organizada de situações interessantes, experiências variadas das crianças e retiradas desses campos de experiências de forma, inclusive, um campo selecionado, não é só ele que é trabalhado. Os campos de experiência possibilitam pensar a proposta curricular para a primeira infância como experiência de vida em contextos educativos.
Essa é uma frase do Bonomi, de 1998, minha gente. Olha só. Então, campos de experiência é uma provocação da nova base curricular para que a gente veja a continuidade da exploração da criança. Em vez de ver essa criança segmentada em uma atividade de português ou de matemática, nada disso. A criança segue uma proposta de sequência coordenada pela professora a partir dos interesses da criança, e nessa experiência infantil se coloca as aprendizagens necessárias. Então, minha gente, olha só, né, o que a professora Zilma traz para a gente, essa riqueza dos campos de experiência. Quando a gente entende o que são os campos de experiência, as práticas pedagógicas elas podem ser beneficiadas com um pouco mais de qualidade, né? E a gente pode olhar daí para o artigo 9 das diretrizes curriculares nacionais com um pouco mais de tranquilidade e calma para entender como é que isso como é que esse artigo ele incidiu para que a Base Nacional Comum Curricular tivesse o formato que ela tem, né? Então, olha só, no artigo 9º, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que... Por isso que eu trouxe o vídeo da Zilma, né? Porque ela fala aí para nós que, olha, experiência ela vai ser... A experiência pode ser organizada, gestada, né? Mas cada um vivencia uma experiência única que, inclusive, nos organiza e nos promove a nossa própria identidade, né? Então, olha lá. Então, essas experiências elas precisam promover o conhecimento de si, do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitam movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelo ritmo e desejo das crianças. Só nesse slide aqui, desse primeiro componente, digamos, a gente já pode pensar em um monte de coisa que a gente faz na educação infantil e que realmente a gente precisa pensar em fazer diferente, né? Eu vou dar um exemplo bem polêmico. A hora de dormir. Será que a gente respeita o ritmo e o desejo dos bebês e das crianças? Ou a gente provoca um ambiente e um momento que a gente faz com que todas as crianças e os bebês durmam no mesmo horário, ao mesmo tempo, da mesma forma, às vezes, né? Então, bom, a gente precisa criar experiências, né? Possibilitar experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Ou seja,
Não adianta organizar momentos com as crianças só de um tipo de linguagem. A gente precisa povoar as expressões, né, para que as crianças possam realmente ter essa imersão nas diferentes linguagens, né? Tá claro, gente, até aqui? Acho que sim, né? A gente precisa possibilitar experiências de narrativa, de apreciação, interação com a linguagem oral e escrita, e o convívio com diferentes suportes de gêneros textuais, orais e escritos. Aqui eu quis trazer, inclusive, um livro que não é um livro de literatura, é um livro de ciências, né? Precisamos garantir que a cultura oral e escrita esteja presente no cotidiano da educação infantil. Isso não significa alfabetizar as crianças, mas significa possibilitar que essas crianças possam ter essa experiência com os livros, com as histórias, com as narrativas, com os tipos e gêneros textuais, né? Um bilhete, uma carta, uma receita, não é isso? Bora lá. A gente precisa recriar contextos significativos para as crianças em relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. E aí eu trouxe aqui um calendário fantástico feito num grupo de crianças, né? Por um grupo de crianças de 4 anos. Vejam aí, né? Como as crianças têm formas diferentes de expressar e contabilizar, né? Se a gente pensa assim, em fazer um calendário por mês, para ir contando os dias, para ir organizando, né, esse processo de dias que estamos na escola, da infância, dias que estamos em casa, com os pais, com a família, né? Isso também organiza internamente as crianças, né? Tal data nós vamos fazer um passeio, tal dia é dia de trazer os brinquedos ou de ir colher fruta no pé ou de passear fora da escola, enfim. Esses são processos que ajudam e criam experiências de medida, de forma, de orientações espaço-temporais. A Estela pode falar disso muito melhor do que eu, inclusive. Experiências que ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, porque educação infantil precisa oportunizar momentos individuais, momentos coletivos, né? E aqui a gente tem esse momento, olha aqui, olha, que até é um momento individual e coletivo, porque eles estão no mesmo ambiente, né? Na primeira foto, mas a gente tem uma criança fazendo uma brincadeira, que é uma brincadeira individual com um urso, colocando o urso para dormir, abraçando o urso, e a gente vê um grupo de bebês lá atrás fazendo outras atividades, né? Eles estão com livros na mão, acho que tinha uma roda ali de livros, e é isso, né? A professora não precisa ficar se descabelando em querer organizar aquele grupo, todo mundo junto, tudo ao mesmo tempo e agora, né? Vamos lá. Experiências que possibilitem situações de aprendizagens mediada para a elaboração da autonomia das crianças,
nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Então, gente, não é trabalho infantil pedir para que as crianças lavem os pincéis depois que elas utilizarem. Organizem as tintas, se sirvam, né? Isso tudo faz parte de experiências que vão mediando aí a autonomia, ações de cuidado, né? Escovar os dentes, lavar as mãos. E eles amam essas atividades, né? Essas atividades que a gente chama de ajudando o professor, né? Que, na verdade, são atividades do cotidiano, né? Então, aqui a gente tem aí, olha, uma professora que organizou uma fila na hora do almoço e as crianças estão se servindo. E sim, os pratos são de vidro, porque a orientação da Anvisa é para que não podemos mais servir em plástico, né? Não sei se todo mundo sabe, se todos os municípios aí já incorporaram, mas a gente tem aí uma orientação clara aí para o cuidado e saúde e bem-estar, né? O plástico, alguns plásticos são muito danosos à saúde, inclusive, e não devem ser utilizados. Ok? Vamos lá. Experiências que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade, no diálogo e reconhecimento da diversidade. Aqui, gente, educação antirracista é desde a educação infantil, né? Precisamos incorporar brinquedos que tenham aí bonecos pretos, bonecas pretas, né? Com histórias afro-brasileiras, né? Com brinquedos e brincadeiras que se brincam no território africano. Temos muitas brincadeiras, né? Então, tudo isso para ampliar todos os padrões de referência e identidade. A gente costuma dizer o seguinte, olha, dá o mesmo prato de comida todos os dias não vai favorecer nem a alimentação saudável, nem ampliar o repertório de conhecimento sobre legumes, sobre frutas, não é isso? A gente precisa trazer para dentro dos contextos e das rotinas atividades que ampliem o repertório das crianças, né? Então, é importantíssimo fazer o vínculo, trazer lá galinha pintadinha, Pipo e Pepo, é isso, né? Peppa Pig, mas também é importante Quiricu e a Feiticeira, também é importante contar outros tipos de história e trazer outros tipos de vivências estéticas, éticas para ampliação dessa identidade. Tudo bem? 8. Experiências que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico, social, ao tempo e à natureza. Olha, as crianças, elas se aproximam, se apaixonam e tentam entender o mundo a todo tempo. Mesmo que a gente coloque elas 4, 5, 6 horas dentro de uma sala, né? Elas vão burlar e olhar pela janela, né? Elas vão procurar e se relacionar com o mundo físico e social de uma maneira a tentar descobrir e explorar.
quando a gente, enquanto profissional da área, professores, né, a gente faz esse espaço, né, a gente cria possibilidades de trazer esses espaços para dentro da rotina, olha, é só belezura, viu, minha gente? É só belezura. Essas crianças, elas voam e a gente aprende muito mais com elas a partir daí. Então, desde da planta branca que suga pelo caule a água colorida com a anelina e fica de outra cor, até o arco-íris que, com a luz do sol, bate dentro da sala. Tudo é investigação, tudo é exploração e precisa ser, né? 9. Experiências que promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. E aí, olha só, né? Para a gente poder carregar tudo isso para dentro de uma escola, a gente precisa estar imerso também, enquanto profissional, enquanto professor, nessas manifestações, né? Então, a dica aqui é estudem. Estudem fotografia, estudem cinema, estudem manifestações artísticas e formas de arte, né? É muito importante e eu considero como um dos grandes pilares do fazer dentro da educação infantil, né? Vamos lá. Essa imagem é da internet, uma imagem antiga, né? Mas que fala muito desse reaproveitamento, porque as diretrizes nessa 10ª orientação, ela diz assim, ó, experiências que promovam a interação, o cuidado, a preservação, o conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade da vida na Terra, assim como não desperdício dos recursos naturais. É uma banda, né? E vocês podem ver aí toda a reutilização e o não desperdício de todos os recursos encontrados pelas crianças para que elas pudessem brincar de banda. Certo? E 11. Propicia a interação, conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Aqui é uma unidade aqui em Brasília que eu coordenei e onde a gente levou esse grupo aí de pífano numa atividade que a gente tinha no 2º domingo de agosto, ainda tem na unidade, uma festa da cultura popular, né? Então, a gente, ao invés de falar apenas enfim, dessa literatura e dos contos, né? De lobisomem, sereias, enfim, a gente ampliava, né, para a festa da cultura popular. E aí trazia muito mais, e de forma maior, né, todo esse diálogo aí com as manifestações. Ok? Acho que é o último. Experiências que coloquem as crianças na utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Lembrando aqui que a gente passou por uma pandemia
e que a tela em excesso, né, e fora de contexto, fora de uma mediação, é maléfico para as crianças, né? Mas os recursos tecnológicos e midiáticos são importantíssimos para a educação infantil e para essas experiências, né? E aí eu parto para a BNCC. Trouxe aqui essa imagem, uma imagem ampla da organização da Base Nacional Comum Curricular na parte da educação infantil, né? Que traz como orientação que os currículos e as práticas devem ser orientadas, né, por campos de experiência. São 5 campos: o eu, outro, o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E 6 direitos de aprendizagem, né? E muitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, se eu não me engano, são 115. Bom, aqui uma outra imagem. Essa imagem aqui ficou tão ruim, coitada. Vou voltar aqui. Não vai dar para vocês verem, mas eu acho ela colorida, bonita e que traz aí todo o arcabouço da BNCC na etapa da educação infantil. Bom, como eu disse, as diretrizes fundamentam a base. As diretrizes fundamentam as práticas pedagógicas. Ou seja, a gente precisa compreender que existe por trás, tanto das diretrizes como da base, uma concepção de criança. Uma criança como uma criança competente para aprender. Todas elas. Crianças com desenvolvimento típico ou atípico, crianças com deficiência, todas são competentes para aprender. Todas vão aprender da mesma forma? Todas vão aprender a mesma coisa? Não. Porque, como disse a Zilma atrás, a gente pode oportunizar uma experiência que vai produzir aí aprendizagem, mas cada um de nós vivencia essa experiência de uma forma. Então, você que está aí no YouTube, né? Você que está aí ouvindo a gente, cada um de vocês entende essa aula que a gente está aqui dando de uma forma diferente. Porque vocês vão fazer conexões com coisas que vocês já sabem, coisas que vocês já leram. E com as crianças é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter uma concepção de que as crianças são competentes para aprender, elas são curiosas pelo mundo, pelas pessoas à sua volta, elas são exploradoras, capazes de estabelecer essas conexões, de criar suas hipóteses e desenvolver teorias a partir das suas experiências e das atividades das quais participa. O caso aqui, gente, é que o professor, a professora, precisa desenvolver atividades, criar espaços de participação a todo momento para as crianças, né? Então, a criança é participante ativa da sua própria aprendizagem. Ela aprende pela ação, pela experiência. Ela aprende pelo corpo. O corpo é a primeira experiência de vida humana. Não é assim?
A gente, a gente fica arrepiado quando prova alguma coisa nova, né, na vida. Então, essa aprendizagem é sempre pela ação, né? A criança, ela é sujeito histórico de direitos. Essa é uma das concepções que a gente carrega desde a LDB, né? A criança como construtora de cultura. Então, ela vai atribuir sentido à sua própria experiência. E esse sentido é um sentido subjetivo. Cada uma vai ter um, ok? Vamos lá. E o papel do professor, da professora? O que é dar aula na educação infantil? Bom, primeiro é que a gente precisa equilibrar atividades iniciadas e lideradas pelas crianças e atividades mediadas e orientadas pelo professor, né? O professor, na educação infantil, eu acho que na educação básica como um todo, né? Ele não pode querer fazer isso que eu estou fazendo aqui, ficar falando o tempo todo, orientar o tempo todo. Até porque a gente erra e a gente aprende pelo erro. Se a gente é orientado a todo tempo, a gente não consegue nem errar, não é isso? Ele organiza o ambiente, os espaços, os materiais, facilitando e orientando a aprendizagem. Por isso que o Moodle é um lugar, um ambiente virtual bem interessante, porque ali, olha só, a gente vai organizando os materiais e vai facilitando aí a aprendizagem de vocês, né? A gente indica tal literatura é boa, leiam esse texto, não é assim? Mas não sou eu que vou ensinar para vocês. A gente pode experimentar juntos formas de aprendizagem, mas como não existe um conteúdo, também não existe um ensinamento, né? Bom, o professor ele precisa construir com as crianças vínculos profundos e estáveis. E a pandemia nos ensinou muito sobre esses vínculos, né? Quando eu falo para vocês o quanto que eu estou feliz de ter vocês aqui, o quanto que é importante que vocês venham para a aula síncrona, eu estou criando esse vínculo. Quando eu respondo vocês, eu estou criando esse vínculo. As crianças precisam construir vínculos profundos e estáveis. E aí, essa é uma dica de alguém que já esteve por muito tempo com bebês e crianças e que fez alguns testes empíricos, mas que leu muitos trabalhos de pessoas que pesquisam sobre isso. Não há maior vínculo que o brincar. Você, professora da educação infantil, se você quer criar vínculo profundo, brinque com as crianças. Sente no chão, faça uma roda, ensine brincadeiras novas, peça para elas também contarem brincadeiras que elas gostam de fazer, né? O brincar é a linguagem que passa pelo corpo e que daí cria esses vínculos profundos e estáveis, né? Bom, esse professor ele precisa ser responsível, porque ele precisa ter uma escuta atenta e observar os interesses e as necessidades das crianças, né? Por isso que refletir sobre o próprio planejamento é importantíssimo. Ele precisa organizar essa diversidade de experiência. Ou seja, também se o professor não tem uma bagagem, se ele não tem esse repertório ampliado, ele não vai poder proporcionar essa diversidade de experiência. Então, ele precisa planejar, refletir
e avaliar as aprendizagens das crianças. Quem avalia a aprendizagem de criança é o professor. Bom, e aí, o currículo por campos de experiências defende a necessidade de conduzir o trabalho pedagógico na educação infantil por meio da organização de práticas abertas às iniciativas, desejos e formas próprias de agir das crianças, que daí, mediada pelo professor, eu vi alguém aqui colocando que o professor é um mediador, mediada aí pelo professor, constituem um contexto rico de aprendizagem significativa. Tudo certo? Olha lá. Então, a gente tem na base uma faixa etária que eu vou contar para vocês, não tem como refazer a educação infantil. Alfabetização, ensino fundamental, a primeira etapa, a segunda etapa, o ensino médio. Se alguém perdeu, se alguém não esteve matriculado, se alguém foi impossibilitado de estar, né? Vai lá e faz, não é? O EJA está aí para isso, a gente tem todo um processo de recuperação aí das aprendizagens para as outras etapas. A educação infantil não tem volta, porque ela está atrelada a uma faixa etária que vai de 0 a 5 anos e 11 meses. Eu gosto até de falar que vai até 6 anos, porque como o STF definiu que a gente tem um corte da faixa etária, né, a partir do dia 31 de março, quem faz 6 anos depois de 31 de março vai estar na educação infantil. Então, é isso. Trago aqui um pouco de imagem para esses 6 direitos de aprendizagem. Conviver, conhecer-se, né? Brincar, participar, explorar e expressar. Olha, quando a gente está fazendo um planejamento, o que garante que as práticas e experiências que eu estou propondo são de qualidade? O primeiro é entender, compreender, enquanto professor, como a Zilma falou, que os campos de experiência são como uma colcha de fuxico. Vocês conhecem fuxico? Quem é de Minas conhece. Com certeza. Quem conhece? Levanta a mãozinha aí no chat. Joga a mãozinha para cima aí no chat do YouTube. Quem conhece fuxico? Fuxico é bem fácil de fazer. Eu podia até ter pego, né, para mostrar. Corta um tecido redondinho. Olha aí as mãozinhas. Pega uma agulha e uma linha, entra no cantinho da bolinha do tecido redondo, né? E vai fazendo um zigue-zague até chegar aonde começou, porque como é um círculo, vai começar aqui e terminar no mesmo ponto. E puxa. Quando puxa, faz um fuxico, né? Por que tem esse nome? Alguém sabe? Amo fuxico, eu também. Por que tem esse nome, fuxico? Alguém sabe me contar aí no chat? Vou esperar, não vou contar, não. Quem souber, escreve aí. Mas uma colcha de fuxico, quando a gente junta um fuxico no outro, se a gente puxa um fuxico, todos os outros sobem. Porque está um atrelado com o outro, certo? Então, os campos de experiência são como fuxicos.
Se você pega o campo do eu, o outro e o nós e puxa ele para o seu planejamento, todos os outros campos vão vir junto. Ou seja, mesmo que a gente queira, faça um esforço tremendo cognitivo e faça lá o planejamento, escrevendo, que vai trabalhar o campo, o eu, o outro e o nós. Não esqueçam nunca que todos os outros campos estão juntos. E os direitos? Será que existe direito de brincar que não esteja atrelado ao direito de explorar? Quando a gente brinca, a gente explora. Quando a gente brinca, a gente expressa. Quando a gente brinca, a gente se conhece, né? Conhecer-se. A gente conhece nossos limites. Não, não vou pular. Eu não vou pular esse bambolê. Eu não consigo. Será que eu consigo? Será que minha perna alcança? Olha, muita gente dizendo que não sabe por que chama fuxico. Chama fuxico porque as bordadeiras, as costureiras sentavam antigamente para fazer essas bolinhas costuradas e fuxicavam, falavam da vida alheia. Essa é a história que eu já ouvi falar. Bom, então, olhem aí esses campos de experiência, porque eles mudam a perspectiva do currículo, do professor, para a aprendizagem do conhecimento, para a experiência da criança. Ou seja, uma coisa está entrelaçada à outra. Ok? Olha, eu vou dizer, a gente só tem mais 30 minutos. Passa rápido. Eu estou terminando os slides e eu gostaria muito, muito que vocês fossem colocando aí questões, dúvidas, para a gente ir dialogando depois. Então, eu vou começar com o eu, o outro e o nós. É uma relação que precisa ter esse convívio. O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ele nos remete à convivência comigo mesmo, com o outro e com o grupo, né? Então, as cores diferentes, né? Não só as cores, né? Mas aos processos e as pessoas diferentes, né? Eu posso discordar da Tamara Ferraz, mas eu não posso, eu posso discordar, mas eu não preciso ser inimiga dela para discordar dela. Porque eu vou discordar, mas eu vou respeitar. E isso, dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, está muito claro, né? E precisa estar na prática do cotidiano. Corpos, gestos e movimentos. Olha só, essa é uma brincadeira de labirinto que está desenhada no chão. As crianças estão se movimentando. Cada uma tem uma forma de se movimentar, né? Eu acho tão legal quando a gente vai ver a apresentação das crianças de uma música, de um teatro, e que as crianças estão ali no seu, com toda a sua inteireza de gestos e movimentos e de corpo, e fazendo algo que pode ser ensaiado, que pode ter passos iguais, inclusive dancinhas, né? Esse pessoal agora do TikTok faz essas dancinhas, as crianças entram no clima e que ia para as boates e dançavam aqueles passinhos iguais.
tem que ter muita coordenação, tá certo? Isso a gente aprende na educação infantil? Aprende. Mas quando a gente vai para um evento, as crianças vão apresentar uma música. A gente pode ter ensaiado uma mesma coreografia, mas as crianças têm expressões muito singulares, né? E aí, isso é importante de se promover dentro da educação infantil. Bom, escuta, fala, pensamento, imaginação. Vocês estão prontos para rir? Esse é o momento risada. Mas é uma risada gostosa. Esse é um vídeo bem caseiro, fui eu que fiz há 16 anos atrás. Essa é minha filha, Beatriz. E vamos escutar um pouquinho o que ela está falando no telefone, tá? Fala com a vovó. Ei, vovó. Eu não. Da vovó. Não. É, vovó. Não. Não é vovó. Fala com a vovó, fala mais um pouquinho. Ei, vovó. Tá fazendo. Eu vou. Você quer que eu fale com a vovó agora? Não? Eu e a vovó. Não. Não. Vovó. Deixa eu falar com ela. Não. Então fala. Vovó. Tá pedindo. Ah, 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 vovó. Vovó, deixa eu falar com ela. Tá. Eu vou dar esse vídeo dela. Vovó. Bom, eu sei que vocês queriam assistir até o final, ficaram morrendo de curiosidade. Beatriz é uma criança muito comunicativa, mas ela só começou a falar ali com quase 2 anos. Ela, nesse campo, escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente precisa olhar para as diferentes falas, os balbucios dos bebês, né? Já é uma expressão. E Beatriz tem uma deficiência auditiva que, olhando para o vídeo e com toda a expressividade dela, a gente demorou para descobrir muita investigação e muito próximo, né, com a unidade de educação infantil para poder fazer algo mais concluinte. Isso aconteceu lá quase com 6 anos de idade. Acho que a Carol caiu, né? Vou mandar aqui uma mensagem para ela, que às vezes demora um pouquinho para a gente, mas ela já retorna.
Ô, gente, eu falando igual sem parar aqui. Vou voltar no meu slide, estou terminando ele. Mas ô, Estela, me diz onde eu parei mais ou menos. Eu estava dizendo da Beatriz, isso eu lembro. Então, você estava falando da situação de audição dela. Isso, então. Beatriz. Isso, retoma daí. Pronto, Beatriz tem uma deficiência auditiva. A gente demorou para ter um laudo e descobrir, né? Mas uma coisa que Beatriz fazia e que vocês vão notar aqui, ó. Ela passa, opa, mudei, né? O slide. Ela passa o telefone para o outro ouvido, para outra orelha. E depois de muito observar as brincadeiras, né? Beatriz não usava nenhum brinquedo na orelha direita, só na esquerda. E todas as brincadeiras, inclusive telefone sem fio, a professora começou a observar que ela virava para escutar do outro lado, né? Então, olha aí como é importante, digamos assim, o processo da educação infantil e como as expressões, por mais que ela tivesse qualquer deficiência, nunca ninguém disse que ela era incapaz de fazer algo dentro dessa linguagem, né? Linguagem, dentro do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, né? Então, as crianças, elas não podem ser diminuídas ou diferenciadas. A gente precisa daí criar realmente estratégias que incorporem todas as crianças nos campos de experiências e nas experiências que a gente oportuniza para elas no cotidiano, né? Então, vou retomar aqui, a gente está no espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aqui é uma sequência de fotos, né? De uma experiência bem comum na educação infantil, que é o fazer a massinha com farinha de trigo, água, né? E aí uma experiência que vai para o além dessa convivência do eu, do outro e do nós, de respeitar o tempo, né? De todo mundo pegar na massinha, pode estar aqui traduzida como uma das experiências de espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, né? A gente vai transformando uma matéria-prima em outra coisa, né? A gente vai relacionando, quando a gente diz que precisa de uma quantidade de água para uma quantidade de massa, para fazer massinha para todo mundo, quanto será que a gente precisa? Tudo isso pode ser processo investigativo dentro do campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Traços, sons, cores e formas. Eu trago aqui uma mesa de luz, uma experiência, né? Muito, muito recorrente na pedagogia reggio-emiliana, de Reggio Emília, né? A pedagogia italiana, que traz aí a mesa de luz, né? Não só como uma marca pedagógica dos processos de ateliê, mas também como essa possibilidade
de experimentar sons, cores, formas, traços, né? E uma imagem de uma criança pintando com um rolinho numa parede que já está pintada, mas ela está lá deixando a sua marca na unidade onde ela estava. Bom, e aí eu trago assim, para a gente fechar, qual é o desdobramento para a prática pedagógica, né? Porque antes a gente tinha uma proposta curricular por âmbitos de experiência e eixos de trabalho. Lembra lá? Eixo de trabalho muito ligado às datas comemorativas, às vezes. Não era isso antes? E agora a gente precisa passar para uma visão de uma proposta curricular por campos de experiência. A gente tinha um conhecimento no centro e agora a gente tem a criança no centro. O equilíbrio entre o emergente, o que emerge da vontade e das necessidades das crianças, e o intencional, o que é a intencionalidade pedagógica do professor. A gente sai de uma organização didática do tempo. A gente tinha projetos didáticos ou projetos de trabalho, e a gente passa para um planejamento e organização da aprendizagem por projetos de investigação. A gente passa de sequência didática para sequência de experiências significativas. A gente passa de uma organização que era de unidade didática, ou seja, algumas atividades permanentes, para unidades de experiências significativas. Pode até ser permanente, mas precisa significar para as crianças, e elas precisam ter isso como internalizado como algo que está dentro do processo e do planejamento da organização da aprendizagem. A gente tinha atividades da rotina, como roda de conversa, atividade de música, movimento, desenho, e a gente passa para algo que a gente vem chamando de contextos de aprendizagem, onde eles podem acontecer em grande grupo, em pequenos grupos, podem acontecer numa perspectiva de livre escolha, de área externa, de rotina e de transição. E aí eu trago, para finalizar, uma poesia do Aldo Fortunati, que é parceiro, né? Foi parceiro de italiano lá em Reggio Emília, que ele diz que por uma ideia de criança rica na fronteira dos mundos possíveis, que estão no presente e que transformam o presente no futuro, por uma ideia de criança ativa, guiada pela experiência, com extraordinária curiosidade, que se traja de desejo e de prazer, por uma ideia de criança forte, que constrói a identidade no encontro com a do adulto, e se oferece aos jogos de cooperação, por uma ideia de criança social, capaz de encontrar e confrontar ideias junto com as outras crianças, para construir novos pontos de vista e de conhecimentos, por uma ideia de criança capaz, artesã da sua própria experiência e do seu próprio conhecimento, ao lado e junto ao adulto, por uma ideia de criança curiosa, que aprende a conhecer e a compreender, não porque renuncia, mas porque nunca para de abrir-se ao sentido do estupor e do maravilhamento. É o Aldo Fortunati
colega de Reggio Emília, de Lores Malaguzzi. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui, por participar ativamente do chat. Espero que eu tenha contribuído e que a gente possa dialogar, né? Outras vezes. Eu vou parar de compartilhar aqui. Espera aí. Acho que volta aqui eu e Estela para nos despedirmos. Uma dúvida. Tem várias dúvidas aqui, Carol. Peraí, a gente não vai se despedir agora, não. Olha só, primeiro você vai ver aí, já agradeço a todo mundo que participou aqui, está participando aqui intensamente do fórum, viu? É uma turma assim, que realmente participa, comenta, pergunta, questiona, nota 10 nas interações, parabéns. E aí tem algumas questões, vou colocar aqui duas questões que são práticas, que aí você escolhe como faz para responder para as meninas. A Fabrícia perguntou se os slides, se você pode colocar os slides lá na plataforma. Acho que ela já entendeu que você tem assim, uma dinâmica que o que vem para a aula síncrona é diferente do que está na plataforma, é um plus, né? Então, ela fez essa solicitação, que eu não sei se você vai poder atender. A Thelma perguntou o que focar no diário de bordo. 2, eu acho que ela quis saber, né? Porque já que você mudou a ordem do conteúdo, o que faz com o diário de bordo, né? Bom, e aí questões com relação à sua maravilhosa aula. Você vai ver depois aqui no chat com calma, inúmeros agradecimentos, inúmeros parabéns, todo mundo amou a sua aula, falou bastante dos exemplos que você vai trazendo, as fotos ajudam, né, a imaginação a trabalhar, né, mais intensamente, para ir percebendo o que você vai compartilhando, e aí tem algumas perguntas, né? A Silvana perguntou assim, em alguns casos, simplesmente jogam as crianças com necessidades específicas nas escolas sem um suporte necessário. Como proceder nesses casos? Aí teve alguém, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, que também falou, aqui, a Rosiane, que também fez a pergunta no sentido da inclusão, que aí também eu não sei se você quer responder agora, se você quer deixar todo mundo na expectativa pelo próximo encontro síncrono, que vai ser especificamente sobre o tema, mas a Rosiane perguntou sobre a necessidade, aliás, ela afirmou, né, sobre a necessidade de adaptação para a educação especial. E aí é um tema que é muito caro, né, assim, a mim particularmente, né, eu sempre fervo com a relação a essa nossa ideia de ser obrigado a fazer adaptação para a educação infantil. Então, assim, não sei se você vai querer abordar o tema. Também ferveu muito aqui no chat, quando você estava falando, né, sobre a organização do trabalho pedagógico, que aí você falou sobre o sono dos bebês. E aí essa discussão sobre a organização da rotina ferveu aqui no chat. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguns comentários. A Laura comentou assim: imagine uma turma grande, cada criança dormindo a hora que quiser. Rotina do sono também existe. Pode parecer bonito esse negócio do sono, cada um quando quiser, mas na rotina real não funciona. Então, eu acho essa provocação interessante. Ótimo. Isso. Aí a Rosiane também fez uma outra pergunta que também assim, é tema de um outro encontro síncrono, ou outros vários encontros síncronos. Ela disse assim, e quando a escola prioriza a alfabetização? Porque aí no chat estava todo mundo comentando o quanto os nossos documentos são belos, né? E assim, e como o tempo todo eles nos convidam a olhar e a respeitar os direitos das crianças. Mas e aí na prática, né? Assim, às vezes a gente depara com essas dificuldades. A escola que quer priorizar a alfabetização. Aí o Edson também
fez a seguinte comentário seguido de uma pergunta. Diz assim: vejo as dinâmicas de trabalho serem muito atrapalhadas pelos tempos dos adultos, no lanche, na hidratação, no sono, no ir e vir dos espaços. Ter a criança na centralidade implica o repensar de toda a escola? Sim. E aí a Lucília perguntou qual a idade certa, porque você falou, né, que a Bia demorou a falar, foi falar lá, um pouco depois dos 2 anos, e aí ela perguntou qual a idade certa de a criança começar a falar. Então, muitas questões, e aí eu vou começar pela última questão, qual a idade certa de uma criança falar? Depende muito, depende de como essa criança está exposta à linguagem oral, depende muito se ela passou por uma pandemia e ela tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, tudo isso influencia, né? Mas existe dentro, e aí a nossa colega do módulo 2 de desenvolvimento infantil, acho que vai poder ajudar a esclarecer esses processos das fases, né? Porque é isso, a gente tem sempre, obviamente, inclusive para avaliar medicamente, né? Quando vai para o médico, pediatra, no âmbito dessa visão mais da ciência médica, né? Da ciência da saúde, a gente precisa ter esses parâmetros, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, uma cartilha, uma cartilha não, uma certidão da criança, que era a certidão de vacina antigamente, mas que agora é a certidão da criança cidadã, que traz esses referenciais de peso, medida, linguagem, tudo. Mas olha só, observe. Será que existe uma idade certa? Porque a gente depende de tantas questões sociais para fazer essa interlocução. Obviamente, óbvio, né, minha gente, que a criança chegou ali. Eu vou dar outro. Eu não gosto muito de dar exemplos da minha vida pessoal, porque eu acho que é muito diferente do processo da escola, né, em si, com muitas crianças e tal. Mas, olha, eu sou a irmã mais velha de 4. Sou a irmã mais velha. O meu irmão, que vem depois de mim, é 5 anos mais novo que eu. Ou seja, quando ele nasceu, eu tinha 5. Quando ele tinha 2 anos, eu tinha 7. Com 7 anos, uma criança fala muito, pelos cotovelos, pergunta sobre tudo, quer entender tudo, né? Eu estava em plena alfabetização, digamos assim. Tudo que meu irmão falava ou tentava falar, eu falava dando para o negócio de água, assim, e minha mãe falando para ele: fala o que você quer. E ele só apontava. E eu cheguei e falei: mãe, você não está vendo que ele quer água? Então, a gente precisa olhar para várias características familiares, sociais, para dizer: essa criança está com atraso de fala, ou essa criança não tem repertório de fala, ou existe alguma possibilidade dessa criança ter uma deficiência. Ou seja, não dá para pegar uma idade, estabelecer que, se não falar até 1 ano e 4 meses, tem alguma coisa errada, né? Então, a investigação, obviamente, o professor da educação infantil, dos berçários, precisam estar atentos, mas, a gente não faz diagnóstico, nós não somos nem psicólogos, nem médicos, nem fonoaudiólogos, né? A gente encaminha, a gente faz o encaminhamento, a gente conversa com a família para que essa criança possa ser encaminhada. Mas eu acho que o que eu consigo responder para essa pergunta em especial sobre idade e conquistas, né,
porque é isso, as crianças têm tempos diferentes de conquistas, né? Obviamente que quando a gente tem uma prática que equaliza o processo, por exemplo, de trazer várias literaturas, de contar vários tipos de história, de ouvir vários tipos de música, e torna mais equitativo o processo pedagógico, a gente consegue ir avaliando, né, no sentido de observando melhor as crianças, né, com mais igualdade de oportunidades, né? Porque é isso. Muitos estudos mostram que, óbvio, as conexões neurais, todos os processos estão aptos ali para as crianças falarem, estarem falando, terem mais de 10.000 palavras aos 2 anos de idade. E que crianças que não têm contato com a literatura, contato com as histórias, com as músicas, tem isso reduzido. Quem são essas crianças? São as crianças de alta vulnerabilidade, as crianças que não estão nutridas, que não estão numa relação, muitas vezes, parental, né? Em famílias com... não gosto nem de falar de estrutura familiar, não é isso, mas é com acesso à política de educação, de saúde, de assistência, né? Então, essas crianças, elas realmente podem ter um pouco mais de dificuldade na linguagem, na forma de se expressar, e a escola da educação infantil está aí para fazer acontecer de forma mais equitativa, né? Não sei se respondi, mas eu acho que é o possível de se falar nesse momento. Bora lá. Inclusão e práticas são adaptadas, né, para as crianças, enfim. Eu trabalhei com criança em escola de educação infantil, com criança com deficiência, com uma diversidade de crianças com várias atipicidades, né? A gente tinha um grupo que atendia essas crianças na parte vespertina, elas estavam na turma regular. E à tarde tinha um grupo de professoras que atendia essas crianças no coletivo. Elas ficavam o tempo todo na escola, né, na instituição. O que acontecia era que nós, professoras da tarde, criávamos atividades para que todas as crianças, cadeirante, crianças com deficiência auditiva, crianças no aspecto autista, enfim, essas crianças pudessem conviver entre elas e fazer acontecer experiências de corpo, de possibilidades artísticas, de linguagem, né? E aí, com a nossa experiência, a gente ia auxiliando as professoras que estavam com as crianças de manhã nas turmas regulares, para que essas crianças pudessem brincar junto com todas as outras crianças, né? Então, a gente ia dando dicas do que a gente fazia à tarde, que dava muito certo, para ir incorporando no cotidiano com todo mundo. Agora, eu tenho uma pergunta, que é a seguinte: será que a gente faz adaptação de atividade pensando só em deficiências ou pensando na especificidade e individualidade de cada criança, independente da criança? Às vezes a gente tem uma criança na turma que
não está adaptada, não foi acolhida, que chegou, o grupo já estava coeso, chega uma criança. A gente não precisa pensar estratégias para fazer esse grupo acolher essa criança? Então, adaptar atividades não está relacionada à educação especial. Eu acredito que a gente adapta atividades para qualquer criança e para contextos específicos. Ou seja, uma criança não consegue... Vamos aqui. Uma criança ainda não consegue, sozinha, passar a batata quente. Ela deixa escorregar, a batata quente sai da mão dela, a batata quente é aquela brincadeira que a gente passa de um para o outro lá, né? E aí para na mão de alguém, alguém tem que correr atrás. A criança não consegue, não tem coordenação, vai para o outro lado. A gente não cria daí procedimentos metodológicos para que essa criança possa brincar de outras coisas que ajude ela no desenvolvimento de lateralidade dela, para ela conseguir entender que a roda está rodando para esse lado e não para o outro. Então, a gente está adaptando procedimentos e processos pedagógicos para todo mundo o tempo todo. Não sei se eu falei besteira, mas eu acho que... Não. Eu só convidaria assim, a gente a pensar. Foi maravilhoso, tá, Carol? Inclusive, aqui no chat tem já algumas pessoas, algumas colegas, agradecendo pela a clareza dos exemplos que você trouxe aí na sua resposta, que ajudaram bastante. Mas eu só convidaria a gente a pensar, talvez até em usar outra palavra, talvez, em vez de adaptar, a gente usar essa palavra que você usou aí no final, criar, né? Porque a gente está com aquele ranço que a gente traz desde o período da integração, que a gente tinha que fazer adaptação para que as pessoas com necessidades específicas fossem adaptadas ao ambiente escolar, encaixadas. E não se trata disso, é a nossa organização, a organização do trabalho pedagógico, que precisa considerar essa diversidade humana. Então, eu não tenho que adaptar coisas, eu tenho que criar alternativas quando estas são necessárias, criar os caminhos alternativos, né, que o Vygotsky usa lá na teoria dele. Então, eu tenho que criar atividades, metodologias, procedimentos, para que todos, de fato, compartilhem das mesmas experiências, né? Então, mas, amiga, sensacional sua aula. Maravilhoso, ficou aqui com gostinho de quero mais. Algumas perguntas ficaram sem responder, mas a gente não vai ter mais tempo. Alfabetização, tudo isso, e o diário de bordo. Deixa eu só falar sobre isso. O diário de bordo continua como ele está dentro do Moodle. O que vai acontecer é que vocês vão ter, olha só que beleza, vocês vão ter mais tempo aí para pensar no que vocês aprenderam, quais as aprendizagens, o que vocês podem escrever na parte 3. Vocês podem até pular para uma parte 3, porque o diário ele é inteiro, né? Escrever um pouco sobre práticas pedagógicas antes de escrever sobre educação especial e inclusão. Mas no próximo encontro, no dia 16 de fevereiro, é uma quinta-feira também, quinta-feira antes do carnaval, vamos estar aqui sambando juntos. A gente vai receber uma convidada mais do que especial, ela vai ter um tempo de fala e depois eu vou falar especificamente sobre diário de bordo, ok? Ok, muitíssimo obrigada. A gente precisa finalizar, tá, pessoal? Porque, apesar da conversa ainda render muito, mas a gente vai ter mais tempo de discutir lá no chat. Aproveitem o espaço
lá na plataforma para esquentarem mais essas discussões sensacionais. E a gente precisa terminar porque o estúdio fecha daqui a pouquinho, então eles têm que se organizar, né? Então, para que eles não precisem correr, a gente finaliza agora, que já só tem 14 minutos para eles terminarem, né, de fechar tudo lá. Então, muitíssimo obrigada, Carol, sensacional a sua aula, como sempre, super obrigada. Aprendi demais e pelo que eu li aqui no chat, todo mundo também aprendeu demais. Obrigada, Valmir, Evane, Fernanda, Nivaldo, tutoras e tutores que estão aí animando e respondendo no chat. Obrigada, Ana Maria, nossa secretária, que também está dialogando aí. Val, André, as outras professoras que eu também vi se comunicando lá. Obrigada a todo mundo. Boa noite, bom descanso e vamos seguir aí as nossas partilhas e conversas na plataforma, e aí a gente se encontra para mais conversas aqui, assim, nesse quase olho no olho, né? Um olho mediado pela telinha, no próximo encontro síncrono. Então, abraço para todo mundo, boa noite, bom descanso e bons estudos. Beijo. Um beijo, pessoal. Obrigada por tudo. Valeu.